Olá pessoal, meu nome é Milton, sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes, o nosso querido ICMBio. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Lei 14.944 de 2024, que instituiu a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Então, vou falar alguns artigos principais que eu considero importante para vocês levarem para a prova de vocês. O artigo 1º, que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, com o objetivo de disciplinar e promover a articulação interinstitucional relativa ao manejo integrado do fogo, a redução da incidência dos danos dos incêndios florestais no território nacional e ao reconhecimento do papel ecológico do fogo nos ecossistemas e ao respeito aos saberes e às práticas de uso tradicional do fogo. O parágrafo único diz o seguinte, que essa política ela deverá ser implementada por todos os entes da federação, além da sociedade civil e entidades privadas, sempre em regime de cooperação e articulação entre todos esses atores. A legislação ela traz algumas definições que eu considero bastante importantes que vocês devem levar para a prova de vocês. Eu vou citar algumas que eu considero assim, as mais interessantes, tá bom? A primeira definição é sobre incêndio florestal. A prova do ICMBio de 2014, a banca Sebrasp, então era a CESP, trouxe na prova objetiva uma questão que pedia a diferença entre incêndio e queimada. Então, assim, essa legislação ela nos apresenta algumas definições. Então, segundo a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, o que é um incêndio? Um incêndio florestal nada mais é do que um fogo não controlado. Ele não é controlado, ele não é planejado, certo? Que ele vai incidir tanto em áreas de floresta quanto demais áreas de vegetação, sejam elas nativa ou plantada, em áreas rurais, tá? Independentemente da fonte de ignição. Então perceba que o incêndio florestal ele é não controlado. Ele pode ocorrer tanto por vias humanas, os incêndios criminosos, que é muito comum aqui no Brasil, infelizmente, quanto pode ocorrer de maneira natural, que é bem mais raro, mas acontece, certo? Já a queima, seja ela controlada ou prescrita, certo? Ela é o quê? A queima é de uso planejado, a queima é de uso monitorado e a queima é de uso controlado. Então, a queimada, a queima, ela tem essas três características. Ela diferencia do incêndio por isso. O incêndio não controlado e não planejado. Queima controlada, a queima como um todo, ela é planejada, ela é monitorada e ela é controlada, tá? E a diferença que vocês precisam muito para saber para a prova de vocês, também é a diferença entre queima controlada e a queima prescrita. A queima controlada e a prescrita, ambas, como eu falei, elas são planejadas, são monitoradas e são controladas, certo? A diferença é que a queima controlada, propriamente dita, ela está relacionada a quem? Aos sistemas, agro-silvio-pastoris, certo? Então ela tem essa finalidade, agro-silvio-pastoril. Já a queima prescrita está relacionada a quê? A conservação, pesquisa ou manejo, tá? Então, essa é uma diferença que vocês precisam levar para a prova de vocês. Essas três definições. Você não pode ir para a prova sem saber o que é um incêndio florestal, o que é uma queima controlada e o que é uma queima prescrita. E na prática, quando vocês forem trabalhar em unidades que tenham essa temática do fogo muito forte, vocês vão ver bastante essas definições em campo. Tá? Mas por hora vocês precisam saber essas três definições, galera, por favor. Outra definição, uso tradicional e adaptativo do fogo. Falou em tradição, estou pensando em quem? Povos indígenas. Pensando em quem? Quilombolas, ribeirinhos e outras comunidades tradicionais. Tá? Então, falou em tradicional, penso nessas comunidades. E o uso de fogo de forma solidária tem a ver com os agricultores familiares. Ou seja, não é, nesse caso, necessariamente comunidade tradicional. O agricultor familiar, aquele pequeno agricultor que faz lá sua rocinha, então esse tipo de fogo, a gente chama de forma solidária, tá? O uso do fogo de forma solidária,
são as pequenas propriedades ou posses rurais de famílias contíguas. Tá? Então, essas definições aí que eu trago, essas 5 definições, eu considero muito importante que vocês saibam. Sobretudo as 3 primeiras, tá? Não pode deixar de saber essas 3 primeiras aí que são fundamentais. Outros artigos que eu acho importante, artigo 5º, que fala sobre os objetivos da Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo. Leiam os objetivos como um todo. Eu citei esses 2 aqui. O segundo, promover a utilização do fogo de forma controlada, ou seja, agro, silvio e pastoril, prescrita, conservação e tradicional, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, de maneira a respeitar a diversidade ambiental e sociocultural e a sazonalidade em ecossistemas associados ao fogo. Tá? Sazonalidade, ou seja, um período do ano tem o fogo, período do ano é chuva. Aqui na Amazônia é muito comum, e isso é o primeiro semestre do ano, é o período chuvoso, então não tem incêndio. Já no segundo semestre, a partir de julho até novembro a dezembro, há uma incidência maior de fogo. Artigo inciso 8º, promover ações de responsabilização sobre o uso não autorizado e indevido do fogo em conformidade com a legislação. Esse artigo 8º aqui, galera, inclusive neste ano de 2024, o governo federal editou o decreto 12.189, que alterou o decreto das infrações ambientais, que inclusive vai cair na prova de vocês, tá? O decreto das infrações ambientais vai cair na prova de vocês, está lá no edital. Então, dei uma lida nele também. Então, esse decreto hoje, agora, ele criou essa alteração, né? Criou novos artigos e retificou alguns outros. Então, o artigo 58, por exemplo, que diz o seguinte, que fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão, você está sujeito a uma multa de quanto? R$3.000 por hectare ou fração. Antes deste decreto 12.89, a multa era de R$1.000 por hectares ou fração, ou seja, triplicou o valor da multa. Tá? O artigo 58A, provocar incêndio em floresta ou qualquer forma de vegetação nativa, a multa é de R$10.000 por hectares ou fração. Naturalmente, é uma multa muito mais alta. 58B, provocar incêndio em floresta cultivada. A multa é de R$5.000 por hectare ou fração. 58C, deixar de implementar o responsável pelo imóvel rural as ações de prevenção e combate ao incêndio. Ou seja, eu tenho a minha propriedade, então eu não vou implementar as ações para prevenir aquele incêndio. Então, nesse caso, se ocorrer um incêndio, eu vou ter uma responsabilidade. Afinal, a propriedade é minha. Então, nesse caso, a multa vai variar. É uma multa aberta de 5.000 a 10 milhões de hectares. Tá? Então, é uma multa bem pesada, certo? É claro que varia a multa, aí nesse caso vai de 5.000 a 10 milhões, vai variar o quê? O tamanho da propriedade, a área que foi incendiada, a situação financeira da pessoa. Então tem uma série de condicionantes aí, de agravantes e atenuantes que são levados em consideração na hora de a gente aplicar a multa. Artigo 59. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndio em florestas, etc. A multa vai de R$1.000 a R$10.000 por unidade. Por unidade. E o artigo 60. As sanções dessa subseção, quando elas são aplicadas em dobro, elas serão aplicadas em dobro, quando, por exemplo, a infração afetar a terra indígena. Então, é em dobro, galera. Antes desse decreto, a multa era aplicada pela metade. Agora, com o decreto, ela passou a ser duplicada. Tá? Então, assim, presta muita atenção nesses detalhes. É evidente que vocês não vão conseguir decorar todos esses artigos, todos esses valores de multa. Isso realmente não dá. É praticamente impossível, não é, né? Mas são muitos artigos do decreto 6514. Vocês não vão conseguir porque a gente no dia a dia não consegue. Isso, enfim, a gente sempre está na nossa colinha ali, mas na prova vocês não vão poder colar, né? Então, assim, é importante que vocês tentem olhar os principais artigos, sobretudo as principais mudanças. Então, se você estiver estudando o 6514 e não percebeu a atualização dele, você está pegando uma lei antiga, você vai acabar errando. Então,
Não esqueçam as mudanças principais. Terra indígena é sempre em dobro. O antigo era metade. Certo? Era metade. Tocar fogo sem autorização. Antes era R$1.000 por hectare. Agora é R$3.000. Então, essas alterações é importante que vocês se atentem. Tá bom? Continuando os objetivos. O 9, considerar queima prescrita, novamente reforçando, queima prescrita, estou relacionado aqui à conservação, como ferramenta para o controle de espécies exóticas ou invasoras, sempre observados os aspectos técnicos e científicos. Tá? O artigo 6º, galera, continuando, o que foi que aconteceu? Essa própria legislação, ela instituiu o um Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que é uma instância interinstitucional, tem caráter consultivo e deliberativo. Prestem bem atenção. Comitê Nacional do Manejo Integrado do Fogo, ele é consultivo e deliberativo, tá? E está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Esse comitê, certo? A organização dele, a composição e como é que ele vai funcionar vão ser naturalmente estabelecidos em ato do Poder Executivo Federal, tá? E o segundo, esse comitê, ele conta com representantes de todos os entes, e além, claro, da sociedade civil. Mas detalhe, essa sociedade civil ela tem direito a duas coisas, a voz e ao voto, tá? E ela conta com pelo menos 1/3 da representação lá. Então, tem o comitê, 1/3 desse comitê tem que ser da sociedade civil. Tá bom? Então, assim, esses detalhes vocês têm que prestar atenção, porque a banca pode dizer, pelo menos a metade do comitê é da sociedade civil. Então, a sociedade civil participa, mas ela não tem direito à voz, ou então tem direito à voz, mas não tem direito a voto. Então, esses detalhes, prestem bem atenção. Tá? Artigo 9º. O PEMIF é o instrumento de planejamento, como eu já falei, né? Toda unidade que trabalha no ICMBio, especificamente falando do ICMBio, que tem a temática do fogo, ela tem que ter um plano de manejo. É um instrumento de planejamento e gestão elaborado por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, de maneira participativa. Tá? E poderão, prestem bem atenção, galera, poderão, não é deverão. No último concurso do ICMBio, teve uma questão lá, que inclusive eu já trouxe no vídeo passado, onde ela estava errado porque ela dizia deverão, não, certo? E nesse caso lá a questão era poderão, então atentem-se muito. Então essas palavras assim que pode tornar a questão errada. Então poderão compor o PEMIF, queima prescrita, queima controlada, uso tradicional e adaptativo do fogo, além do plano operativo de prevenção e combate aos incêndios florestais. Então, essas 4 coisas aqui poderão compor o PEMIF. Tá? E esses planos de manejo integrado, quando eles forem elaborados pelos órgãos e entidades públicas, certo? Eles não dependem de aprovação dos órgãos ambientais. Quando é público, não depende de órgão ambiental algum para ser aprovado. Porém, se uma pessoa física ou jurídica, um fazendeiro, por exemplo, que quiser criar um plano de manejo integrado do fogo, ele pode, porém deverá ser submetido ao órgão ambiental. E artigo 11, cabe ao Ministério do Meio Ambiente a organização de um cadastro nacional de brigadistas florestais. Artigo 13. Falando de brigadistas, certo? Esses brigadistas deverão estar aptos a executar algumas atividades. Quais são? Além, claro, de prevenir, controlar e combater os incêndios, eles também são responsáveis por quem? Por coletar e sistematizar os dados relacionados aos incêndios, fazer ações de sensibilização, de educação e de conservação ambiental. Então, como eu falei para vocês da agora, aqui na Amazônia, primeiro semestre não tem fogo, já que é o período de chuva. Segundo semestre é que vem o incêndio propriamente dito. Então, no primeiro semestre, os nossos brigadistas participam de ações de sensibilização, juntamente com o nosso pessoal, certo? Por exemplo, aqui, essa aqui é uma oficina que ocorreu no interior da nossa unidade, a Rebio do Cachimbo, né, unidade de Itaituba, 2023. Então, aqui nós temos os nossos brigadistas em amarelo, a nossa colega aqui em amarelo, que era a chefa,
dos brigadistas. Então eles estavam, né, lá numa comunidade, numa fazenda, fazendo essa reunião com a comunidade, mostrando quais são os objetivos, etc., do manejo integrado do fogo. Então essas oficinas, elas costumam ocorrer sempre no primeiro semestre, aqui na Amazônia, tá, galera? Claro, cada unidade, cada parte do Brasil vai ter a sua sazonalidade, tá? Mas isso também o brigadista faz, participa dessas ações de educação ambiental. A legislação, a nossa política nacional também estabeleceu, na realidade, o Sistema Nacional de Informações do Fogo, que é o SISFogo, que nada mais é do que uma ferramenta, né, de gerenciamento. Então, todas as informações a respeito de fogo vão lá para o SISFogo, e essas informações são utilizadas para que as políticas públicas do governo, sejam de federal, estadual, enfim, possam ser feitas e colocadas em práticas, tá? Tanto que o próprio artigo 18 diz que esses órgãos estaduais e distritais, eles podem usar o SISFogo. Para quê? Para emitir as autorizações de queima controlada, ou seja, agrocívio pastoril. Certo? Então, todos os entes poderão usar o SISFogo e devem, inclusive, aí, fazer a utilização do SISFogo de maneira livre, certo? E outra coisa, compete ao IBAMA, isso é importante, galera, artigo 20. Quem vai organizar, de uma certa forma, falando assim de uma forma bem grosseira, o SISFogo vai ser o IBAMA. Então, artigo 20. Compete ao IBAMA, por meio de seus centros especializados, disponibilizar sistema padronizado, informatizado e seguro que permita o intercâmbio de informações entre as instituições que integram o SISFogo. Muita atenção nisso, tá? Não é o Ministério do Meio Ambiente, é o IBAMA. Então, atenção e cuidado. Além disso, essa nossa política, ela criou o Centro Integrado de Multiagência de Coordenação Operacional Federal, chamado CIMAM Federal. O que é que o CIMAM faz? Certo? Ele é vinculado ao Comitê Nacional, né, do MIF, e tem a função de quê? De monitorar e articular as ações de controle de combate ao incêndio, certo? E o CIMAM, ele é coordenado também pelo IBAMA, tá? E a organização dele, a composição, etc., vão ser estabelecidos no ato do Poder Executivo Federal. Então vejam, certo, que o CIMAM, ele é coordenado pelo IBAMA, e o IBAMA é que faz o gerenciamento, a parte de disponibilização, né, do intercâmbio lá das informações do SISFogo, tá? Artigo 28. Os estados e o Distrito Federal poderão instituir os seus próprios centros integrados. Então, eles não precisam ficar presos no CIMAM Federal. Eles podem instituir os seus centros integrados, multiagências, de coordenação estadual e distrital, com o objetivo de promover, em sala de situação única e a partir do comando unificado, a busca de soluções conjuntas por meio de compartilhamento de informações sobre as operações em andamento em área sobre sua jurisdição. E a legislação fala, alguns artigos também, onde é permitido, que fala da permissão de utilização do fogo. Locais ou regiões onde há uma justificativa do fogo, agro-silvopastoril, nas práticas agro-silvopastoris, mediante autorização de queima controlada. Tá? Queima controlada. Então, algumas regiões é muito comum aqui na Amazônia ter, certo? É sempre aquela, muitas vezes é um roçadinho pequeno, às vezes é maior, enfim, mas tem que ter essa autorização de queima controlada. Então, nesse caso, é justificável. Nas práticas de prevenção e combate aos incêndios e nas capacitações associadas, na capacitação e na formação de brigadista, é lógico, certo? Se a gente está fazendo uma prática de um treinamento, a gente está treinando os nossos brigadistas, a gente precisa que o brigadista saiba como é que vai lidar com o fogo na vida real. Em algumas regiões, trabalho com corte de cana, como método espalhador, também é passível, tá, de autorização no caso do uso do fogo. O artigo 32, a competência, no seu parágrafo 3º, a competência para emissão de autorização de queima controlada poderá ser delegada. Poderá ser delegada. Tá? Desde que comprovada a capacidade técnica do delegatário.
tá? 38. Na hipótese de uso do fogo de forma solidária, ou seja, lá o agricultor familiar, tá? Falou forma solidária, pensei em agricultor familiar. A autorização de queima controlada contemplará as pequenas propriedades ou as posses rurais contíguas envolvidas, tá? Detalhe, tá? Esse uso do fogo de forma solidária, ele é permitido desde que a área a ser queimada não ultrapasse 500 hectares, tá? Não pode ultrapassar 500 hectares. E o 39. Para fim de capacitação de manejo integrado do fogo, vai ter, certo, a queima controlada, mas desde que essa área não ultrapasse 10 hectares. Então, passou de 10 hectares, é necessário a autorização do órgão ambiental competente. Abaixo de 10 hectares, não há essa necessidade, certo? Aí vai ocorrer a dispensa da autorização. E por fim, encerrando a nossa aula rápida, este tamanduá, o tamanduá bandeira, chamado de labareda, ele é o símbolo nacional das ações de manejo integrado do fogo. O labareda já era o símbolo do Previfogo do IBAMA. Na verdade, o IBAMA acabou aqui meio que fazendo seu lobby para colocar o seu labareda como símbolo das ações de manejo integrado do fogo, o que evidentemente é muito bacana também, certo? Então, o tamanduá, o labareda é o símbolo nacional das ações de manejo integrado do fogo. Então, galera, por hoje era só o que eu tinha para falar, mas assim, leiam um pouco mais aprofundada a legislação, atente-se aos objetivos, às definições. As definições são muito importantes para vocês terem sucesso na resolução das questões, tá bom? Caso tenham interesse, esse é meu Instagram, hamilton._brito. Sigam-me lá e a gente vai se conversando.